amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Cursei e Passei. Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Adriano Cotti, sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Leis Penais Especiais e sou advogado criminalista aqui do estado do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Esse é um vídeo rápido que eu vou trazer uma dica, uma diferença entre crimes progressivos e progressão criminosa. Tema esse que cai muito em prova e eu quero elucidar com vocês de uma vez por todas, para que ninguém mais erre, porque esse tema despenca em provas. Antes de eu começar a falar, eu gostaria de pedir os senhores que estão assistindo esse vídeo, por gentileza, se inscrevam no canal. Vamos fortalecer o canal. Se inscrevam. Deixem o like. Assim o YouTube percebe o engajamento. Compartilhem. Ative o sininho das notificações. Serei muito grato. Bom, pessoal, essa diferenciação entre esses dois institutos cai muito em prova. É uma classificação de crimes. Eu vou colocar aqui. Crime progressivo e vou botar progressão criminosa. Vejam, pessoal, que interessante, eu já botei um sinal aqui dizendo que são diferentes, dizendo que são distintos. Todavia, existem algumas semelhanças, e essas semelhanças induzem os candidatos a erro. A primeira semelhança está aqui, ó. A figura do dolo. Tanto nos crimes progressivos quanto na progressão criminosa, nós só vamos ter dolo. Não existe a figura da culpa. Não existe crime progressivo culposo e não existe progressão criminosa culposa. É sempre dolo. Certo? Essa é a primeira semelhança. Segunda semelhança, pessoal. Consunção ou absorção. O que isso quer dizer? Tanto no crime progressivo como na progressão criminosa, nós vamos ter dois ou mais crimes, duas ou mais normas, e a norma fim, que é mais grave, sempre absorverá a norma meio, que é menos grave. Então nós vamos ter dois crimes, um mais grave e um menos grave, e o mais grave vai prevalecer. Isso vale para os dois também. Certo? Agora, finalmente, vamos para a diferença do crime progressivo para a progressão criminosa. Senhores, no crime progressivo, nós vamos ter um progresso natural da execução. Progresso natural da execução criminosa. Ou seja, o indivíduo vai desde a cogitação até a consumação do crime com o mesmo dolo. O dolo não muda. Vamos dar um exemplo? Um exemplo é o homicídio. Matar alguém. Suponhamos que o João deseje matar o Pedro. Então o João vai até onde o Pedro está e começa a esfaqueá-lo até que ele morra. Pode parecer que tenha um só crime aqui, mas tem dois, pessoal. Tem lesão corporal e tem o homicídio. Nesse exemplo, a gente tem um crime menos grave, que é a lesão corporal, na qual ela obrigatoriamente ela é um crime de ação de passagem.
É assim que a gente chama. Crime de ação de passagem, porque é um crime que obrigatoriamente o indivíduo vai passar até obter o seu resultado. Então, o agente no crime progressivo, ele deve violar obrigatoriamente outra lei penal, nesse caso, a lesão corporal. Então, toda vez que uma questão em prova aparecer crime de ação de passagem, você sabe que nós estamos falando de crime progressivo. Certo? O dolo do indivíduo é o mesmo desde a sua cogitação, não mudou. Já a progressão criminosa vai ter uma mutação no dolo do agente. O indivíduo, inicialmente, ele tinha o dolo de um crime menos grave. Por exemplo, ele tinha o dolo de lesão corporal. Só que depois de consumar a lesão corporal, ele tem uma mutação dolosa. E ele parte, então, para um crime mais grave, que é o homicídio. João deseja praticar lesão corporal em Pedro. Vai até ele e desfere vários chutes e pontapés. Depois de ter consumado, decide matá-lo. Mesma coisa, princípio da consunção responderá por homicídio. Certo? Por homicídio. O homicídio aqui absorve a lesão corporal. Aqui o homicídio também absorve a lesão corporal. Só que agora vem o mais importante, que é o que eu queria dizer para vocês. Qual é a diferença, então, do crime progressivo para a progressão criminosa? É que no crime progressivo, embora tenha um crime menos grave e um mais grave, o objetivo do agente desde o início era o crime mais grave. Já na progressão criminosa, nós temos, após a prática do crime menos grave, uma mutação dolosa. Surge o dolo do crime mais grave, certo? Isso é a progressão criminosa, lembrem disso. Certo? Muito bem, amigos, essa era a dica desse vídeo. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, prendem o grito, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, viva Cristo Rei!